Vamos dar continuidade ao nosso livro de Mateus, né? Capítulo 7, vamos ler do versículo 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Interessante, irmãos. Nós estudamos durante essas quartas-feiras acerca de falsos profetas, falsos mestres, ou seja, falsos guias espirituais. O Senhor mostra exatamente acerca deles. Agora o Senhor vai começar a falar acerca do destino eterno deles. Eu sei que esse texto ele é aplicado a todos, em geral, mas dentro do contexto, nós nos fixamos exatamente nisto. O Senhor vai mostrar o destino futuro, o destino eterno dessas pessoas. Em primeiro lugar, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então muitas pessoas se baseiam nesse texto, e quando se baseiam nesse texto, tomam a seguinte posição: eu não posso discordar daquela pessoa, porque ele está invocando o nome do Senhor. Só que eu tenho que entender, em primeiro lugar, o que é invocar o nome do Senhor. Eu tenho que entender como eu tenho que fazer para invocar o nome do Senhor. No Velho Testamento nós temos uma expressão bastante conhecida, quando o Senhor diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. Inclusive onde isso está de uma forma mais fixa é nos 10 mandamentos, acerca do nome do Senhor. Então, quando aqui a palavra diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, isto é, nem todo aquele que invoca pelo meu nome. Vocês sabem que eu nunca fui a um centro de macumba, mas pessoas que já foram, já frequentaram, e que frequentam, já me disseram, no centro de macumba, fala-se no nome do Senhor. Já houve alguém, não sei se é verdade o que eu vou dizer para vocês, mas já houve alguém que me disse que já viu Bíblia aberta sendo lida dentro do centro de macumba. Não afirmo para vocês porque eu nunca vi. Me disseram. Eu sei que se você entrar no centro espírita, vai ter uma Bíblia aberta. Eles vão ler textos da Bíblia em um centro espírita. Quando o Senhor fala invocar o nome do Senhor, e vem através do profeta Isaías assim, invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Esse invocar é exatamente clamar pelo Senhor, com o coração aberto diante de Deus, e com a vida totalmente preparada para ser recebido diante do Senhor. O próprio profeta Isaías, ele diz, o que adianta vocês entrarem pelos meus átrios
O que adianta vocês clamarem pelo meu nome? Ele diz: vocês clamam, mas eu não respondo, eu não ouço, eu não respondo. Mas ele dá razão. Ele diz: as vossas mãos estão cheias de maldade. Quando nós pensamos em maldade, a primeira coisa que vem à mente é uma catalogação de muitos pecados. Mas maldade é tudo aquilo que eu posso chamar de pecado, e pecado é tudo aquilo que é contra a santidade de Deus. Eu não vou dizer que atinge a santidade de Deus, que a santidade de Deus não pode ser atingida por nada e nem por ninguém. Nenhum atributo de Deus pode ser atingido por nada e por ninguém. Agora, existem oposições aos atributos de Deus, oposições que são colocadas no coração humano, e ao serem colocadas no coração humano, o ser humano faz algumas coisas contrárias à vontade de Deus. Isso torna-se uma maldade, torna-se um pecado. Pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então não adianta a pessoa estar clamando pelo Senhor. Você entra em uma igreja católica romana, eles vão falar no Senhor, eles vão ler a Bíblia Sagrada, mas eles vão trazer maldade naquilo que eles estão fazendo, como no centro espírita, porque a prática diante do nome do Senhor não é a prática que o Senhor deseja, mas é uma prática diabólica que serve simplesmente para ir afastando o ser humano da presença de Deus. E o que é que nós vemos nos dias atuais? Nós vemos exatamente isso. O nome do Senhor sendo chamado e usado em vão. O nome do Senhor sendo chamado com a prática do pecado e a prática da maldade. Quando eu falo prática de pecado, é qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que ofenda, que seja contra a dignidade de Deus. Mas pastor, isso como? Quando eu invoco o nome do Senhor para uma prática que é errada nas Escrituras Sagradas, eu estou tomando o nome do Senhor em vão, e eu estou fazendo alguma coisa que não é do agrado de Deus. Isso em qualquer aspecto da nossa vida material e espiritual. Então a Bíblia começa a mostrar, começa a nos clarear algumas coisas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é dizer que conhece o Senhor, não é dizer quem é o Senhor, não é falar simplesmente da misericórdia do Senhor, mas é alguém que está chamando o nome do Senhor de forma indevida, diz: não entrará no reino dos céus. Então aqui a Bíblia está tratando de quê? Está tratando do tempo do fim, está tratando do momento do arrebatamento da igreja, ou está tratando da ressurreição, ou a primeira ressurreição, ou a ressurreição do último dia. Está tratando de uma consequência final da vida espiritual mantida aqui na terra. E a Bíblia continua explicitando: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então existe uma coisa que eu e você temos que conhecer para começar a separar o joio do trigo. Conhecer a vontade de Deus. Eu só posso conhecer a vontade de Deus através da palavra de Deus. Não são as visões que as pessoas têm, não são as revelações que as pessoas têm que me fazem conhecer a vontade de Deus, mas o que me faz conhecer a vontade de Deus é a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está escrito tudo aquilo que Deus
gosta e aquilo que Deus não gosta. Na palavra de Deus. Nós estamos estudando nesta época da reforma, que está sendo comemorada, exatamente acerca dos grandes temas. Sola Escritura, somente a Escritura, porque nós devemos basear a nossa vida, a nossa fé, a nossa prática espiritual naquilo que as Escrituras dizem. Como fazer isso? Eu tenho que adorar a Deus, não é como eu quero adorar. Eu tenho que adorar a Deus como Ele deve ser adorado, não é somente, mas eu tenho que adorar a Deus como Deus quer ser adorado. Quando eu entro no campo da adoração, e é um dos campos que está permeando e levando muita gente para o inferno, nós vemos uma mistificação diabólica trazida por grandes líderes, pessoas que têm nome, têm renome, têm prenome, têm sobrenome, têm tudo que você pensar, mas menos comunhão com Deus, porque quem leva o povo a esse tipo de adoração maligna que está sendo feita na nossa nação, principalmente em nome de um chamado movimento gospel. Movimento gospel, tá certo? É exatamente um movimento que o diabo introduziu no meio das igrejas para que o povo gritasse pelo Senhor sem ser a vontade de Deus. Você vê uma pessoa na frente, é um palhaço. Então você entrar numa igreja e você ir em um palco desse, onde está o mundo se manifestando, é a mesma coisa. A forma de adorar é uma forma mundana. A forma de louvar é uma forma mundana. É uma forma diabólica, é um domínio diabólico. A música que se canta é uma música mundana. Canta-se para a carne e não se canta para o espírito. É verdade ou não é? Você chega em um movimento desse, tal movimento gospel, as pessoas vão ali para dançar, para rebolar, para saltar, para gritar, aqueles grunhidos malignos. Você não vê o chamado movimento gospel lotar uma praça para o povo se ajoelhar e começar a orar, clamar a Deus, orar pelo Brasil nesta hora de grande luta, infelicidade espiritual e material. É verdade ou não é? Está esquecido. Você vai assistir um movimento deste, você não tem aquele momento de oração e de busca a Deus, você não tem aquela palavra para trazer o quebrantamento do coração. Então o que é que adianta estar gritando pelo Senhor? O Senhor é meu Deus! O Senhor é meu Deus! Isso é palhaçada, gente. Adorar a Deus não é fazer espetáculo. Adorar a Deus é buscar com quebrantamento a face do Senhor. Orar ao Senhor, cantar ao Senhor, é exatamente tomar uma posição totalmente diferente. Então o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que entender exatamente que não é estar no local onde se clama pelo Senhor, que aquilo seja do Senhor. Mas pastor, não, eu digo sem medo de errar. Aonde se clama pelo Senhor, o Senhor está. O povo está prezando por algumas coisas diferentes, porque o povo precisa conhecer a vontade de Deus, aquele que enviou Jesus Cristo. Qual foi o momento espiritual que Deus requeriu isso? Quando você ouve Deus falar, dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se juntar para orar, para buscar a minha face, para confessar os seus pecados, eu vou trazer bênçãos sobre ele, eu vou modificar as coisas. Então nós temos que começar a pensar, nós não podemos nos preocupar com esse grito, Senhor, Senhor.
Mas pastor, o nome do Senhor é poderoso. Eu sei que é poderoso. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa, meu amigo de muitos anos, muito mais de 40 anos, um professor, estou querendo trazer para a igreja. Hoje até ele disse assim: eu quero ser pastor, eu posso ser? Eu falei: pode. Você vai aceitar Jesus, vai entrar no caminho do Senhor, vai andar direitinho. Então você estava falando com sinceridade, porque tem gente que fala com gozação, né? Ele estava falando com sinceridade: eu tenho vontade. Eu falei: pois Deus pode abençoar essa tua vontade. Agora tu quer entrar pelo caminho e entrar por certas coisas. E mais tarde, já hoje é quase no finalzinho da tarde, estava no Riacho Fundo, já quase de noite, chegou um pessoal evangélico naquele local e ele me apresentou. Aí o outro colega advogado falou assim: pois é, o fulano quer ser pastor. Aí alguém disse: é muito bom, não é? Ele disse assim: não, a igreja do pastor Gideão não é assim não, lá o negócio é diferente, eu conheço. Eu gostei de ver o testemunho dele naquela hora, viu? Eu gostei de ver o testemunho, a forma que ele pediu oração por ele. E nós vamos começar a orar, e o Senhor vai fazer uma obra. Eu venho trabalhando, eu venho orando. Eu tenho falado com a Noite, né, Noite? Há tempo que eu tenho falado, eu estou orando por fulano, estou lutando por fulano. E parece que o Senhor vai trazer ele agora. Então você veja o seguinte: o povo está cansado. O nome de Deus, irmão, se tornou banalidade. Chamar pelo Senhor é uma coisa qualquer. No Velho Testamento, falar em Deus era tão terrível que eles estavam lendo um texto, não é, pastor Cícero? E quando chegava em Jeová, eles saltavam. O tetragrama sagrado eles não liam. Hoje em dia é um desrespeito. Não se toma por qualquer coisa, faz qualquer coisa, está no meio de muita molecagem. Então ele diz: não entrará no reino dos céus. Mas para entrar no reino dos céus, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que nós temos que fazer, pastor Luiz? Conhecer a vontade de Deus. Eu tenho que saber o que é que Deus quer para a minha vida. O que é que Deus quer para a minha vida material? O que é que Deus quer para a minha vida espiritual? Como Deus quer que eu me conduza materialmente, espiritualmente? Não é o exagero que manifesta Deus na minha vida e na tua vida. É o respeito que a presença de Deus traz na vida de cada um de nós, que faz com que Deus seja realmente manifestado na nossa vida. Então não entra no reino de Deus aquele que não faz a vontade de Deus. Será que nós conhecemos realmente a vontade de Deus? Quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia durante o nosso dia? Durante a noite? Quantas vezes estamos orando? Às vezes a gente ora só pedindo: Senhor, me dá, Senhor, me dá. Mas seria tão bom se começássemos a orar um pouco diferente. Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer o teu propósito. Senhor, eu quero saber o que tu queres de mim. Senhor, eu quero saber o que tu queres que eu faça. Você vai ler a palavra, Eva, e quando estiver lendo a palavra, aquilo vai saltar aos teus olhos. E você diz: olha, o Senhor está me respondendo. Eu nunca pensei que o Senhor falasse comigo desse jeito e me mostrar na sua palavra. Porque a palavra não é aquilo que muita gente fala. Não, irmão, isso aqui é mistério. Mistério. Jesus Cristo revelado aos homens. Esse é o grande mistério que se chama salvação. Esse é o grande mistério. O resto não tem mistério nenhum. O resto o Senhor nos descortinou, e até esse mistério o Senhor Deus nos descortinou para que nós pudéssemos crescer materialmente e espiritualmente na presença de Deus. Então nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. De repente vem o versículo 22 e vem me levar a mais um
um estágio de compreensão espiritual. Porque nós temos o costume de medir as pessoas no grau de espiritualidade por aquilo que eles fazem. Não, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Ele olhou para mim e eu já fiquei bom. Eu levei ali onde tinha uma pessoa endemoniada. Quando ele chegou, o demônio saiu correndo. Quando nós começamos aqui a igreja, nós tínhamos um senhor conosco, o nome dele era Arlindo. Os que estão aqui, eu acho que só a Noide conhece. Só a Noide conhece. Ah, você conheceu o Arlindo, né? O Arlindo foi macumbeiro-chefe no governo de Getúlio Vargas. Sabe aqueles macumbeiros que planta o feijão de manhã e à tarde já cresceu? Esse homem era o seguinte: nós tínhamos um programa às 6 horas da manhã na Rádio Nacional. Ele morava na 409 Sul, eu também morava ali. E a gente se encontrava perto de um balão que tinha, atravessava a rua e cortava aqui uma pedra até a Rádio Nacional. E quantas vezes a gente chegava no balão, a gente parava e dizia assim: oi, o que é? Eu estou vendo ele de fraque. E eu brincava muito com ele. Eu falei: então tira o fraque dele, rapaz. Ele viu o diabo assim todo tempo, né? E um dia chegou-se numa casa para expulsar um demônio. Quando se entrou, o demônio falou, o demônio falou assim: ó, olha você, Arlindo, com você eu saio sem reza. Basta você dizer o que você quiser, eu já vou fazendo aqui. Então a gente passou a brincar: Arlindo, vou te levar que não precisa de reza, tu conhece o cara, né? Então o demônio falou para ele que não precisava o nome de Jesus, bastava o conhecimento que eles tinham para poder sair dele. Então existem exageros espiritual. Então existe o seguinte: se alguém é exorcista, expulsa demônio, tira demônios, é um homem de Deus. Ele tem tanto poder que se ele chegar perto do endemoniado, o demônio já vai sair. O demônio não sai, não é só por causa do poder de Deus, não. O demônio sai em camaradagem com outro demônio, para que haja valorização pelo demônio. Então não vai nessa de todo mundo que expulsar demônio está cheio do poder de Deus, não. Mas pastor, não estou dizendo. A Bíblia diz que os demônios saem em nome de Jesus, e saem. Mas não é todo mundo que expulsa demônio, que está expulsando, está havendo uma camaradagem, exatamente para que o nome do diabo seja glorificado e aquela pessoa continue naquele mistério. Nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia mostra, irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que havia um judeu que era exorcista. E ele expulsava demônios. Um dia ele resolveu acrescentar: em nome do Jesus que fala o cego. E a Bíblia diz que o demônio olhou para ele: olha, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei, agora tu eu não sei não. Descascou o cara, né? Era como se o demônio dissesse para ele: nós já estamos acostumados, né, a conversar um com o outro e ir embora. Agora tu vem usar o nome de Jesus aqui. Então existe o exorcismo. Mas pastor, milagre. Milagre também não quer dizer nada, irmãos. Não quer dizer nada. Olha o que a Bíblia diz no versículo 22. Naquele dia muitos me dirão. Naquele dia. É o último dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Engraçado, o Senhor não disse para eles: não, no meu nome vocês não profetizaram. Em teu nome não expulsamos demônios,
em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Não é usar o nome de Jesus para estar correto. Não é. Em primeiro lugar, existe uma coisa: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Aquela pessoa acredita no poder do nome de Jesus, e ele vai ser curado, vai haver um milagre. Não é porque aquela pessoa está falando, é porque aquela pessoa acreditou no poder do nome de Jesus e o milagre aconteceu. O que é que diz em Filipenses? E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso, poderosíssimo, não é? Poderosíssimo. Mas não é por uma pessoa ter usado o nome de Jesus que o milagre vem de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Olha o que aqui diz aqui: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Maravilhas. Maravilha é aquela cura instantânea de alguma coisa que não tem cura. Se nós estivermos aqui, estivemos cego, e o Senhor der vista ao cego, não é uma simples cura, é uma maravilha. Um paralítico andar é uma maravilha. Está certo? Um câncer fechar é uma maravilha. Mas muita gente está em locais onde estão acontecendo muitas maravilhas, estão dizendo, o Senhor está aqui. E aquela pessoa que está na frente, normalmente ela é arrogante assim. Por que não está acontecendo na outra igreja? Aqui acontece, pode trazer que aqui acontece. Aqui acontece? Acontece. Mas é o Senhor que faz. Nós não vamos dizer que o Senhor não opere em outro local. Jamais diremos isso. E jamais nos arrogaremos disto. Pode trazer que vai acontecer. Não, Senhor. Na hora que eu digo assim, você pode trazer que vai acontecer, eu estou dizendo o quê? Eu tenho poder para fazer isso. É verdade ou não é? Pode trazer que eu vou fazer. Eu estou dizendo, eu tenho poder para fazer isso. Agora, se eu digo, traga que nós vamos clamar para o Senhor libertar, o Senhor vai libertar. Traga, nós acreditamos que o Senhor vai libertar. E quantas pessoas o Senhor tem libertado aqui? Quantos milagres o Senhor tem feito? Quantas maravilhas! Não é, Mãe Leusa? Mãe Leusa mesmo está ali. Há alguns meses atrás eu vi a Mãe Leusa como? Toda inchada. Estive na casa dela, ela chorando. Ela dizia, pastor, não aguento mais nada. Você olhava assim, você via assim, isso aqui é impossível. Mas tem um Deus, né, irmã? Tem 2 anos. Tem 2 anos. E ela vai ter um milagre muito grande para contar esses dias que eu já soube. Já soube, já? Tu já soube o grande milagre? Está sabendo? Pois é. Esse dia vocês vão ouvir um milagre muito grande que o Senhor fez. A pessoa não contou ainda que eu falei, demore mais um pouco. Eu não tenho pressa. O Senhor fez. Pastor, o Marco também foi curado no congresso. Pois não é isso que é isso, eu não ia contar agora. Eu já deixei de contar. Ele estava aí no congresso, chega uma irmã perto dele, ele acha que é uma irmã de Planaltina e fala, solta essa máquina. Solta essa máquina. Quando pensa assim, o Senhor está te curando agora.
Ele nunca mais tomou remédio para depressão. Acabou a depressão. Não queria que contasse, mas ela já vai contar. Aqui tem um milagre que a pessoa não quer que eu conte. Primeiro ele queria contar para a mãe dele, queria contar para as filhas, queria contar para tudo. Mas ele não toma mais medicamento para depressão e não tem mais. Desde o domingo do congresso, à noite, o Senhor libertou. E a gente via que eu estava no barco. O Marco chegava na igreja, eu levava ele para um canto e começava a suar de cima a baixo. Pastor, não, filho. E aqui tem mais gente com depressão, e o Senhor vai libertar. O testemunho dele vai servir para ser contado para muitos milagres aqui na igreja, de pessoas que estão com depressão. Que tem pessoas pegando um zap comigo, não sei quanto tempo, abrindo o coração, com depressão, e eu conversando com a pessoa, orando. Pastor, não tem como não, vamos conversar. Às vezes ele para de outra coisa e vamos trabalhando, vamos mostrando. E o Senhor está fazendo milagres todo dia o Senhor está fazendo milagres, e milagre grande. Mas olha o que eu estou dizendo, o Senhor está fazendo. Ele não sabe nem quem é a irmã, não sabe nome, não sabe nada. Ele até se assustou quando a mulher chegou ao pé dele e falou assim: solta essa máquina. Ele escolheu para ela assim: solte essa máquina. E soltou. O Senhor está te curando. Não sei se, eu não lembro se ele falou que ela orou por ele, não lembro. Eu sei que mandou ele soltar a máquina, ele soltou, e ela falou que o Senhor estava curando ela. E acabou. Nunca mais tomou medicamento. Deus é Deus, é Deus. Então o Senhor cura. O Senhor cura através da oração do pastor, através da oração da igreja, através da oração de qualquer irmão, qualquer irmã que ele quiser usar, ele usa. Porque a Bíblia diz que os dons espirituais, ninguém pode chegar para mim e dizer: eu tenho os dons de curar. É mentira. Os dons espirituais, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor concede a cada um para aquilo que for útil. Os dons espirituais são manifestados na igreja pela necessidade e pela utilidade. É por isso que quando você pedir dons espirituais, peça o seguinte: Senhor, verifica aquilo que a tua igreja está precisando. E usa a gente, Senhor, me usa ou usa outro irmão. Nunca peça só para você. Diga: usa, Senhor, usa alguém, Jesus. Usa alguém, Senhor, vai usar alguém. O Senhor pode te usar. O Senhor pode usar outro irmão, outra irmã. Não tem medida, não tem tamanho. O Senhor usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, a hora que Ele quer. Onde é que o Marcos pensava que ia ser curado desse jeito? Eu acho que ele pensava que ia ser curado numa cerimônia bem grande. Que é como as pessoas imaginam, não? A igreja toda clamando, a igreja orou muito por ele. Todo mundo orou por ele. Aquela hora que Jesus curou ele ali, o Senhor estava respondendo às orações que foram feitas. E é assim que a gente trabalha. O Senhor estava respondendo às orações daquela hora. O Senhor estava respondendo. O que é que a Bíblia diz? Tem tempo para tudo. Existe o tempo de Deus. Então a hora que o Senhor resolve, Jó passou aquele problema todinho, não passou? Todo mundo para do irmão aqui disse assim: Jó, no meio do rodamuinho, disse: fica de pé, Jó, conversa comigo como um homem agora. Tu está precisando só de uma coisa, Jó: saber quem eu sou. Onde tu estavas? Onde tu estavas pelo mundo? Onde tu estavas? Fez Jó reconhecer a grandeza de Deus. Quando Jó reconheceu, o Senhor trocou o estado dele. O Senhor está querendo fazer nós reconhecermos a grandiosidade dele. A hora que nós reconhecemos, o Senhor começa a mudar a nossa sorte. Mas voltemos aqui, irmãos, que nós já está terminando. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu parei hoje pensando muito nessa frase: vós que praticais a iniquidade. Interessante. Eu creio que a Bíblia aqui, quando se refere a iniquidade, ela está se referindo principalmente
ao pecado de adulteração da palavra, ou ao pecado de diminuição da palavra. Porque no versículo anterior fala acerca do conhecer a vontade de Deus. Então eu creio que este pecado, não estou dizendo que os outros também não estão aqui, atinge principalmente o ser que está usando o nome do Senhor, fazendo a mudança da vontade de Deus. Porque a maioria das pessoas que estão praticando atos chamados, que eles chamam de atos proféticos, estão praticando outras coisas, insinuações bíblicas mentirosas, porque não estão na Bíblia, e estão realizando coisas que biblicamente estão erradas. Eles estão praticando a iniquidade. Eles não estão fazendo a perfeita e boa vontade de Deus. Então, qual deve ser a nossa primeira preocupação? Nós devemos nos preocupar com todo tipo de pecado para que não pratiquemos. Mas o maior de todos os pecados, o mais abominável, é quando nós usamos o nome do Senhor indevidamente. Senhor, Senhor! Estamos usando indevidamente naquilo como não deve ser praticado. É no batismo, é na oração, é na comunhão, é no partir do pão, em todo relacionamento espiritual, em toda a vida espiritual. Pastor, se eu falo só para quê? Eu quero que vocês tenham temor primeiramente a Deus. Eu quero que vocês tenham em primeiro lugar a palavra de Deus. Observem o que o Senhor fala, o que o Senhor diz, que determina na sua palavra. Não aquilo que muitos dizem, esta é a palavra que o Senhor mandou para vocês. Quando muitas vezes o Senhor não está mandando nada. O Senhor não está dizendo nada. Aqui não, aqui é a palavra que o Senhor deixou para nós. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não cometer iniquidade contra ti. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, vocês que praticam o santo profanando, que misturam o santo com o profano, misturam as ordens de Deus com aquilo que não presta, com as coisas mundanas. Outro dia eu vi um rapaz dizendo, não tinha nada a ver com a história dele, eu vi de lá. Essas igrejas estão mortas, elas não têm glorificação a Deus. Glorificar é fazer bondinho para eles. Glorificar é aquela dança. Outro dia mandaram um vídeo de uma igreja que eles estavam no momento do funk espiritual. Era o momento do funk espiritual. Eu fiquei olhando, né? Você vê na frente, ficam uns palhaços pulando e saltando, e aquilo é poder de Deus. Aquilo é poder de cabrito. É poder de cabrito. Poder de Deus é coisa diferente. Poder de Deus é coisa que quebranta o teu coração. É coisa que quebranta a tua vida, que te traz prostração diante de Deus. Pastor, às vezes eu saio machucado, mas eu estou aqui para machucar mesmo, para a minha vida mudar e a tua vida mudar. Nós temos que entrar pelo caminho como o Senhor quer, pelo espaço que o Senhor quer, porque não são os milagres, não é usar o nome do Senhor que vai mostrar alguém que está caminhando para o céu, ou que está levando alguém para o céu. Mas é a observância da palavra de Deus. Nós devemos medir, comparar todas as coisas e ver se estão de acordo com a vontade de Deus. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, não participemos, meus irmãos. Quando você estiver em qualquer local,
que você começar a ver que estão sendo acrescentado alguma coisa, ou retirado alguma coisa, eu te aconselho, sai daquele local, vai embora. Não fica ali não. Não fica ali não, sai mesmo, vai embora. Não perde teu tempo nesses locais. Não perde teu tempo com essas coisas. Tá certo? Mesmo como é que você ir assistir um show. Eu não sei como é o nome desses cantores famosos de hoje, como é que é o nome de um desses aí? Que enche o negócio de gente. Um troço desse aí. E você vai assistir um show gospel, para mim é a mesma coisa. Porque eu não estou vendo adoração, não estou vendo louvor a Deus, eu estou vendo o quê? Estou vendo algazarra. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de respeito. As coisas de Deus têm ordem, respeito, têm decência. As coisas de Deus são coisas para mexer com a nossa alma, para trazer ao nosso coração, trazer uma reflexão espiritual, nos levar à presença de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você tem no capítulo 25 de Mateus um exemplo claro daqueles que desprezam o Espírito Santo. O Senhor dizendo: não vos conheço. Aquelas que faltam o ausente: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.